Olá galera, senta aí no sofá, porque o vídeo já vai começar. O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, fechaduras com retardo de tempo. Brownies. Dispensadores de pallets. E candelabros de cristal. Muitos bancos e empresas possuem fechaduras de retardo nos cofres para proteger bens valiosos e documentos. Isso ajuda a diminuir os roubos porque os ladrões talvez não queiram esperar o cofre abrir. Se esperarem, talvez a demora para a abertura da porta do cofre seja tempo suficiente para que a polícia chegue e os leve. Essa fechadura permite que você selecione um lapso de tempo que varia entre 1 e 30 minutos. O timer é acionado com a chave. A maioria das peças dessa fechadura são feitas de zinco. Essa máquina modeladora semi-automatizada aquece as barras de zinco a quase 800 graus. O metal derretido é colocado num sistema de injeção que insere o zinco no molde das peças. A máquina repõe automaticamente as barras de zinco conforme o metal é utilizado. No momento que a máquina insere o zinco derretido dentro do molde, os tubos em volta da máquina resfriam e solidificam o metal com água gelada. Depois o molde se abre e ejeta a peça. As peças têm bordas muito grossas, então elas vão para um tubo vibratório. Nesse tubo, elas são lixadas por pedras de cerâmica e materiais abrasivos para alisar as bordas e polir a superfície. Depois, limpa-se as peças e pinta-se somente um lado. Depois, vão para um forno para aquecer a pintura. O mecanismo principal de rotação da fechadura ajusta o tempo de fechamento e de abertura, e o tempo que o cofre fechará automaticamente. Aqui, eles furam a peça para a inserção dos parafusos que regularão o espaço entre o lapso de tempo e a abertura. Quando todas as peças estão prontas, começa-se a montagem. Técnicos colocam o miolo da fechadura dentro de uma cápsula e retiram a chave. Então, parafusam num mecanismo de rotação cilíndrico. Quando você coloca a chave no cilindro, um mecanismo de rotação aciona o timer. Depois de estabelecer o tempo do retardo, o mecanismo de rotação puxa uma alavanca que solta a trava da fechadura. Para montar o timer da fechadura, eles primeiro colocam uma mola na placa do timer. Prendem a mola na posição com um retentor plástico. Depois instalam o timer metálico do mecanismo de rotação. A mola prende na posição de travamento. Um pino na trava do cilindro de rotação aciona o timer. Quando o retardo acaba, o pino solta a mola do timer e o mecanismo do timer destrava. Isso permite que o mecanismo de rotação retire a trava e abra a fechadura. Eles parafusam a placa com a mola e o mecanismo do timer ao timer, cuja engrenagem funciona como um relógio mecânico. Eles deixam o timer correr até o final. Depois giram a mola 4 vezes. Então, montam o mecanismo principal que aciona o retardo de tempo e a abertura em cima do mecanismo do timer. Agora eles vão calibrar o timer. Primeiro, instalam um conjunto de pesos de alumínio que controlam a velocidade do timer. Eles fazem um teste com o timer para comparar com o retardo acionado pelo mecanismo principal. Se o timer for rápido demais, eles tiram um pouco da tensão da mola. Se for muito devagar, eles reduzem o conjunto de pesos até alcançarem a velocidade ideal. Quando o timer está preciso, eles aparafusam a tampa. A alavanca que retrai o trinco está no corpo da fechadura.
Há também um plugue elétrico de metal para conectar a luz do retardo de tempo. Depois que seguram o trinco na posição correta com a placa da tampa, eles instalam o conjunto do timer. A parte visível foi pintada de preto, assim como a parte visível da placa da tampa. Então, eles inserem o conjunto do cilindro. Eles montam a fechadura na porta do cofre e prendem as luzes indicadoras que funcionam com pilhas A. Para abrir o cofre, basta inserir, girar e retirar a chave. A luz vermelha indica a contagem regressiva do timer. Quando o retardo de tempo acaba, acende a luz verde. Então, basta reinserir a chave para abrir o cofre. Brownies de chocolate são irresistíveis. A origem deles é incerta, mas certamente foram criados nos Estados Unidos há mais de um século. Uma das lendas conta que uma dona de casa de Bangor, no Maine, fez os primeiros brownies acidentalmente quando tentava fazer um bolo. Outra lenda afirma que eles foram inventados por um chefe num hotel de Chicago. Não é nem um bolo, nem um cookie. Um brownie fica entre os dois. Um quadrado molhadinho por dentro, denso e crocante por fora. Não há dúvidas de que ele dá um toque especial à mesa. Para a produção em massa de brownies, essa fábrica começa com óleo de canola. Adicionam goma de xantana, um conservante natural que aumenta a retenção da umidade durante o cozimento. Eles misturam esses ingredientes num mixer industrial. Depois adicionam açúcar, cacau e gordura vegetal hidrogenada. Eles religam o mixer e misturam os ingredientes fazendo uma massa de chocolate. Os próximos ingredientes são ovos batidos e xarope de milho. Colocam a imensa lâmina do mixer de volta na tigela para misturar esses ingredientes na massa. Um técnico gira a tigela para a direção de uma calha que libera a quantidade certa de farinha. A farinha engrossa a mistura. É isso que vai dar a estrutura do brownie assado. Depois de ficar 25 minutos batendo, a massa está completa. Prepararam massa suficiente para fazer 6.000 brownies. Eles transferem a mistura de chocolate para uma máquina chamada de depositador. Um pulverizador borrifa óleo nas formas para que os brownies não grudem durante o cozimento. Então as formas passam pelo depositador. Essa máquina computadorizada coloca a massa dentro das formas. A mira dela é sempre perfeita. Em seguida, as formas entram em um forno de 3,5 metros. Os brownies passam pelas 13 fileiras para que assem por inteiro. Após 20 minutos, os brownies estão assados. Eles saem do forno em direção à câmara de resfriamento. Ela também tem fileiras como forno. Os brownies passam pelas fileiras enquanto os ventiladores resfriam os brownies. O resfriamento ajuda a solidificá-los. Depois, um braço mecânico industrial com agulhas em formato de garras os retira de dentro das formas e os transfere para a esteira rolante. Os braços mecânicos são muito suaves para que os brownies permaneçam intactos. Em seguida, eles passam para outra esteira rolante. No fim da segunda esteira, há um técnico que os posiciona em uma terceira esteira rolante mais estreita para que se encaminhem para que sejam embalados. O sensor de um computador detecta a aproximação e alerta o sistema de embalagens plásticas mais à frente. O plástico desenrola, enquanto os brownies entram na máquina de embalagens. Rodas metálicas puxam o plástico debaixo dos brownies e rodas metálicas quentes esquentam o plástico e fecham a parte de baixo. Então, eles passam por uma seladora que lacra e corta, criando embalagens individuais.
Um robô abre as caixas e as posiciona na esteira rolante paralela à fileira de brownies. Um técnico, então, coloca 8 pacotes de brownies em cada caixa. Eles passam por um dispositivo giratório que automaticamente fecha as abas da caixa. Depois, as caixas são fechadas e coladas. Por fim, passam por um detector de metal. O detector usa um sinal eletromagnético de alta frequência para detectar qualquer fragmento de metal nos brownies. O tempo de preparação e embalagem dos brownies demora em torno de 1 hora nessa fábrica. E você demora apenas alguns segundos para se deliciar com um desses. Pallets geralmente são usados para mover grandes quantidades de produtos. Eles foram inventados no começo do século XX e se tornaram um item básico em todos os armazéns. Os pallets que não estão sendo utilizados podem gerar uma grande bagunça, além de serem um perigo à segurança. É aí que entram os dispensadores de pallets. Antes dos dispensadores de pallets, estes ficavam empilhados de forma desordenada. Retirar um, quando necessário, era um perigo. Os dispensadores de pallets resolveram esse problema. Ele ajuda a manter o local de trabalho seguro e organizado. Uma máquina de corte a laser corta as partes de aço do dispensador de pallet. Um técnico usa uma prensa dobradeira para moldar os componentes. Uma barreira pré-estabelecida garante que a peça de metal desça até a profundidade necessária. Em seguida, um técnico utiliza uma solda MIG para unir as peças novas rapidamente. As peças ficam penduradas em correntes que estão carregadas com carga negativa. Então, os pintores pulverizam uma tinta com carga positiva. As peças vão para uma estufa por 20 minutos para secar. A estrutura móvel sobe e desce com os pallets dentro dos dispensadores. Um técnico instala 12 roletes. A equipe posiciona um trilho linear de montagem. As barras verticais guiam os roletes, mantendo a estrutura móvel no trilho. Assim que finalizam a montagem da parte inferior, os técnicos a instalam na estrutura principal. Juntos, esses componentes formam a base principal. O sistema hidráulico independente do dispensador não precisa de controle de energia para controlar a estrutura móvel. Esse é um dos 2 cilindros hidráulicos. Eles foram projetados para suportar uma pilha pesada de pallets. Os técnicos instalam 4 alavancas de freios. Eles possuem um conjunto de molas que sustentam os braços na posição correta para manter os pallets suspensos. Depois, posicionam as rodas dentadas. Os dispensadores de pallets precisam de rodas dentadas para sustentarem 2 correntes. Essas correntes ligam a estrutura móvel a um contrapeso de aço maciço. Quanto mais pesado, mais a estrutura móvel desce. Depois que os pallets chegam no chão, o contrapeso suspende a estrutura. Os pallets são armazenados numa coluna chamada de magazine de pallets. São necessários 2 técnicos para instalá-los. Os magazines têm 2 alturas padrão, 1,20 m ou 2,40 m. Nem todos os magazines de pallet são vermelhos. Os clientes podem escolher dentre as cores disponíveis. Os painéis internos protegem os mecanismos do dispensador contra danos. Eles também servem como acesso à engenharia de precisão do produto. Um profissional treinado deve sempre controlar a manutenção e reparo do equipamento. Ao criar painéis relativamente inacessíveis, diminui as chances de adulteração, lesões ou acidentes causados por amadores. O técnico seguinte faz os testes de qualidade.
Ele usa um carrinho elétrico de pallet para erguer a pilha de pallets e retirar o primeiro de baixo. Quando ele sai com o carrinho, o sistema hidráulico coloca a pilha de volta no lugar. Aqui, um técnico usa uma empilhadeira para erguer o magazine de pallets, enquanto o outro direciona para posicionar corretamente. Os decalques já foram colocados. Agora só falta um técnico a parafusar as duas seções. Com quase 2 milhões de pallets só nos Estados Unidos, é realmente necessário empilhá-los. Empilhadores de pallets são realmente muito funcionais para fabricantes e transportadoras no mundo inteiro. Algumas pessoas se referem a esse dispositivo como um dispensador de doces gigante. De alguma forma, é isso mesmo. E tão seguro quanto. Os candelabros costumavam ser destinados para castelos e palácios, mas hoje em dia podem ser encontrados até nas casas mais modestas. Eles são muito mais que uma fonte de luz. Os candelabros podem ser as peças centrais de iluminação de cômodos mais tradicionais ou dar um toque eclético aos espaços mais modernos. Um candelabro de cristal é sempre elegante e eterno. Este candelabro é admirável. Ele fica a quase 1 metro de altura e se abre em 24 elegantes braços. Sua decoração é composta com cristais transparentes e vermelhos e uma cúpula dourada em formato de lampião em cada lâmpada. Para fazer o cristal, eles derretem a areia de silício numa fornalha com óxido de chumbo, carbonato de potássio, dentre outros ingredientes. A combinação desses materiais torna o cristal forte e mais brilhante que o vidro. Para fazer cada braço do candelabro, um soprador coloca na ponta de sua vara de sopro um pouco de cristal derretido e modela o braço com diversos blocos e moldes. Ele faz um canal no meio para passar a fiação elétrica. Depois, 2 sopradores trabalham juntos para esticar e torcer a massa e criar o formato dos braços. Essa manobra requer bastante habilidade. Para alcançar o diâmetro correto, os artesãos têm que esticar a massa exatamente da mesma forma. A seguir, eles colocam a massa do braço do candelabro no molde do braço e cortam os excessos em ambos os lados. Eles sopram ar frio para solidificar o cristal. Outro artesão inspeciona o braço do candelabro. Ele verifica o formato, as medidas e o canal para a fiação. Em seguida, 2 artesãos fazem o bojo do candelabro. Utilizando técnicas tradicionais, eles colocam o cristal derretido em um molde e posicionam o molde sob uma prensa. As peças do candelabro são resfriadas em um forno. A queda gradual da temperatura libera vagarosamente a tensão do cristal, prevenindo rachaduras. Assim que é retirado da fornalha, o cristal está a 1428 graus Celsius. Ele continua maleável até que atinja os 650 graus Celsius. A massa esfria rapidamente, então o artesão precisa reaquecê-la frequentemente em uma fornalha menor. O cristal recém-modelado tende a apresentar uma superfície áspera, então eles usam um maçarico para alisá-la. Esses suportes prendem as cúpulas em formato de lampião. A empresa coloca sua assinatura adicionando ouro 24 quilates na fornalha. A cor emerge depois que a peça moldada é reaquecida num forno com temperatura um pouco acima de 530 graus. O soprador de vidro cria o formato de lampião.